Olá, boa tarde. Vamos fazer aqui a habitual revisão aos índices, começando precisamente desta semana pelo PSI 20. Eu tinha deixado na semana passada uma seta no curto prazo de neutralidade no que dizia respeito ao PSI 20, porque tinha algumas dúvidas no seu futuro de curtíssimo prazo. Estávamos aqui na altura numa zona de resistência na neckline e eu considerava na altura, estas setas são da semana passada, considerava que poderíamos ter um rompimento dessa zona de resistência, pelo menos até esta segunda resistência que marcava o gap. Foi precisamente isso que aconteceu e durante o final da última semana tivemos aqui uma reação ascendente muito interessante, com volume elevado, com um aumento do volume, precisamente a penetrar a zona de resistência. Primeiro toque na zona de resistência na quinta-feira e na sexta-feira tivemos mesmo uma penetração em alta com uma subida de volume. Isso é muito interessante, é um excelente sinal, mas confesso-me algo preocupado com este gap, que poderá ser um gap de exaustão de movimento. Apesar de ser positivo termos uma vela ascendente, apesar de ser positivo termos um volume ascendente, é preocupante que isso tenha sido feito de um salto. Vamos ver o que acontece na próxima semana, mas o que eu acredito que vai acontecer no PSI 20, vou apagar aqui as setas de previsão anteriores, será algo deste género. Podemos até inclusive a segunda-feira avançar um pouco mais e continuar aqui a penetrar na zona de resistência, mas duvido que consigamos, pelo menos numa primeira tentativa, ultrapassar os 7.600 pontos de uma vez. O que eu acredito que vai acontecer é que talvez nem tenhamos uma reação tão exacerbada. Talvez tenhamos um dia, 2 dias em alta e depois nova reação em baixa. Isto é o que eu acredito que vai acontecer. Duvido sinceramente, com um padrão de inversão de médio prazo ativado, duvido que consigamos ultrapassar em alta este ombro, mesmo que com todos os sinais que têm surgido da Europa, nomeadamente pela parte do Banco Central Europeu, que tem vindo a dar uma grande ajuda aos índices. Aquilo que de facto eu acredito que vai acontecer é nova retração e será a força desta retração que irá marcar o futuro de médio prazo do índice. A acontecer essa retração, eu continuo a deixar aqui esta linha de tendência porque ela continua a ser uma referência, apesar de já não ser muito válida. Tivemos aqui esta zona de penetração, continuará a ser uma eventual referência e veremos no próximo toque como é que ela vai reagir. A grande questão neste momento no PSI 20 passa precisamente por aqui. Se nós tivermos aqui uma quebra em baixa desta zona, é muito provável que venhamos novamente até aos 6.690 pontos. E aí, tendo nós um novo mínimo relativo, será algo preocupante e é possível que, tal como já tínhamos falado anteriormente, nos aproximemos dos 6.400 pontos. Se, por outro lado, num cenário mais otimista, nós não tivermos nada disto e tivermos, isso sim, uma continuação do movimento ascendente e uma ruptura em alta desta zona de resistência, isso seria excelente e seria muito provável que fôssemos testar máximos. Volto a dizer, não acredito que vamos testar máximos, mesmo que eventualmente quebrássemos esta primeira zona de resistência, não acredito que fôssemos testar máximos sem antes termos uma reação em baixa. Aquilo que eu acho que será o cenário mais provável é de facto termos já uma reversão no curto prazo, uma reversão a começar durante a próxima semana e por isso vou passar aqui a seta do curto prazo para descendente, apesar de, enfim, ser algo arrojado da minha parte, estar aqui a indicar que o curto prazo será descendente, depois de termos um rally bastante significativo de 10% num curto espaço de tempo, em cerca de 2 semanas, termos uma tendência de longo prazo claramente ascendente, mas ainda assim eu vou arriscar e vou colocar aqui uma seta de vermelha para a próxima semana, porque acredito que de facto vamos ter uma retração na zona de resistência. Passando à frente, aqui para o IBEX. O IBEX continua extremamente bullish no curto prazo e no médio prazo, médio e longo prazo, continua a apresentar aqui excelentes sinais, excelentes indicadores. Tinha deixado na semana passada uma seta verde em ambos, manterei para a próxima semana uma seta verde no curto prazo e no médio e longo prazo. Tinha deixado aqui a possibilidade na semana passada de podermos ter aqui uma reação em baixa, uma retração. Felizmente tivemos novos máximos antes dessa retração acontecer, o que é muito bom sinal, é um excelente indicador de força do índice e é muito provável que durante as próximas semanas, não digo que seja já na próxima semana, mesmo estando nós em máximos, que tenhamos aqui uma retração até esta linha de tendência. Isto seria um excelente ponto de entrada longa no índice,
para já está em máximos, enfim, teve aqui um volume exacerbado, poderia ter também sido um ponto de entrada muito interessante, aqui nos 10.715 pontos. Para o breakout já levaríamos agora cerca de 4% de lucro. Eu prefiro esperar normalmente pelos pullbacks, e se o índice voltar aqui a fazer um reteste, esta linha de tendência de curto prazo, curto e médio prazo, será um interessante indicador. Mesmo já indo este movimento ascendente um pouco esticado, eu vou continuar a manter aqui, como dizia, a seta de curto prazo e de médio e longo prazo verde. Médio e longo prazo não existe qualquer dúvida, no curto prazo mais cedo ou mais tarde vamos ter aqui uma reação descendente, mas não será muito provavelmente uma reação descendente preocupante, por isso para já nada a temer. Ora, o DAX. O DAX foi uma interessante surpresa. Felizmente parece que o DAX quer quebrar de uma vez com os meus receios e preocupações. Neste caso em concreto o Sr. Draghi ajudou imenso, colocando em cima da mesa, ou pelo menos deixando subjacente a questão de um eventual QE na Europa. E isso tem galvanizado os índices, não só o alemão, mas um pouco por toda a Europa. Os índices têm vindo a subir às custas das medidas do Banco Central Europeu, também à semelhança do que já tem vindo a acontecer nos Estados Unidos com as medidas da Fed, e mais este corte nas taxas de juros é extremamente interessante para o mercado acionista, e o DAX parece querer acompanhar esse movimento. Esta linha de tendência ascendente de curto e médio prazo continua válida, apesar de ser bastante exacerbada e apesar de mais cedo ou mais tarde ela vir a quebrar. É indubitável que neste caso em concreto nós temos um movimento ascendente com novos máximos, por isso está colocada de parte esta indefinição no médio e longo prazo. Vou manter aqui a seta verde, ou vou recuperar a seta verde no médio e longo prazo. No curto prazo, enfim, tenho que apagar a seta vermelha. O DAX é mais teimoso que eu e por isso acabou por me vencer neste caso. Ainda assim não vou deixá-lo já com uma seta verde, vou deixá-lo aqui com uma seta verde e com uma seta preta, porque continuo a acreditar que pelo menos tenhamos aqui um eventual reteste a esta zona de resistência antes de um arranque mais definitivo. Nasdaq está excelente, curto prazo. Tinha deixado na semana passada uma indicação ascendente após a quebra desta sequência de mínimos relativos, de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Esta seta de curto prazo acabou por verificar-se. Temos aqui um movimento ascendente muito significativo no Nasdaq e tudo indica que vamos testar máximos. Nos máximos temos aqui uma resistência bastante considerável, uma resistência que, recorde-se, levou a um movimento descendente de cerca de 9%, e isso não deve ser ignorado. É bastante provável que tenhamos aqui uma reação em baixa à zona de resistência. Ainda assim, não se atrevam a fazer tentativas de posição curta, porque de facto a tendência ascendente mantém-se bastante forte. Isto aparentemente não terá sido mais do que um percalço. É importante também verificarmos e reforçarmos aquela questão. Sempre que nós temos um padrão em formação, é importante esperar pela sua ativação. Enquanto não houver ativação, não há padrão, há apenas projeto. Este foi um exemplo perfeito dessa situação. Temos aqui um quase head and shoulders, mas sem a quebra em baixa do suporte, não há head and shoulders, há apenas uma consolidação em forma de retângulo, e essa consolidação é muito provável que acabe por ser quebrada em alta a favor da tendência e que leva à continuação do movimento ascendente. Por isso, vou deixar também aqui, no médio prazo, confesso que enquanto esta resistência não for quebrada, não vou retirar daqui a minha seta negra, mas vou ter de acrescentar aqui uma seta verde, porque este movimento ascendente já o justifica. No que diz respeito ao curto prazo, e ao contrário se calhar do esperado, vou retirar a seta verde e vou deixar aqui uma seta vermelha, porque eu acho que vai haver uma reação em baixa durante a próxima semana a esta zona de resistência, mesmo não sendo negociável. Se quisermos ser prudentes, não será uma retração negociável, acredito que seja uma retração que vai acontecer. Não é só a resistência em si, é mesmo aqui uma zona de resistência em que agora vamos entrar muito rapidamente. Por isso, para já, vou deixar aqui uma seta vermelha no curto prazo, apesar de tudo indica que mais cedo ou mais tarde vamos ter a quebra em alta. Por fim, S&P, nada a dizer,
Tinha deixado aqui uma indicação de médio e longo prazo verde, mantém-se uma tendência ascendente completamente irrepreensível. No curto prazo só tinha deixado aqui uma seta de indefinição, porque não estava bem certo se íamos ter aqui uma reação ou uma ligeira retração. Para já vou manter tudo na mesma no S&P. Estamos em máximos, eventualmente podemos ter aqui uma retração de curto prazo, nada a dizer se tal acontecer. Reparem que este padrão de vez mantém-se há anos já, que é bastante interessante, e assim vamos continuar muito provavelmente. Mais cedo ou mais tarde, este movimento ascendente, esta reação ascendente, à semelhança daquilo que tem vindo a acontecer, vai começar a lateralizar, vai afundar e muito provavelmente vai depois romper novamente para máximos. Para já, curto prazo, neutralidade, não entraria já no S&P, até porque já estamos... Enfim, a zona para ter entrado tinha sido os 1897 pontos, já estávamos com 3% de ganho após o breakout. Para já o S&P também não tem apresentado assim reações ascendentes por aí além, após a quebra, após o breakout, por isso para já mantenho neutro no curto prazo. No médio e longo prazo aí irrepreensivelmente o índice continua sem dar sinais, mínimo sinal de fraqueza. Enfim, por esta semana é tudo. Vamos acompanhando os índices e os mercados. Muito obrigado a todos pela atenção e um resto de bom fim de semana.